Olá, esse é o Pode Ser Arte, podcast da Arte C, plataforma de arte de Curitiba. Eu sou o Léo e já vamos começar esse vídeo, esse podcast, pedindo para você compartilhar esse podcast com amigos artistas. Então, para ajudar a gente, faça esse compartilhamento, né? Ajude a gente. E nesse primeiro episódio, a gente está aqui com a Lilian Gassi. Oi, querido. É um prazer te receber aqui, porque você me ensinou muito, muito do que a gente compartilha na Arte C é do que você me ensinou. Nossa. Então, é um prazer te receber aqui. Já faz 2 anos que eu tô com o seu nominho no coração, assim, falando, a primeira tem que ser a Lilian. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco do que você faz de profissão, qual linguagem você trabalha. E, e é isso, por favor. Ei, Léo, beleza. Eu que agradeço o convite de estar aqui e fico muito, muito feliz de ver jovens empreendedores, assim, né? Que foram meus alunos, enfim, saindo da universidade e criando coisas como você está fazendo, enfim, outros colegas aí, artistas também da tua geração que estão se colocando no campo. Isso é muito legal de ver. Enfim, sou Lilian Gassen, artista, professora e pesquisadora. Atuo aqui em Curitiba desde 1997, já participando de exposições. É, Esse ano de 97 eu estava no primeiro ano de graduação, Que foi e na Federal. que foi no The Arts da Federal, exatamente, no curso de licenciatura em desenho. E eu fazia também, simultaneamente, porque naquela época era permitido, o curso de escultura na Belas Artes. Até me perceber, assim, que era impossível, apesar de os cursos serem de meio período, levar os dois simultâneos em função da quantidade de trabalho prático que a gente tinha que produzir nesses cursos de arte, né? Então eu aguentei esse trampo violento no primeiro semestre só, e daí no segundo semestre tive que optar já. E fiquei só com a federal. E daí, hoje em dia, você trabalha com o quê relacionado à arte? Eu trabalho com basicamente pintura e escultura, mas conforme o que surge na cabeça, assim, eu posso investir na linguagem de fotografia, na linguagem do desenho, na linguagem da performance. Também são coisas que não saem da minha alça de mira aí. Então vai depender muito da ideia que eu tenho, assim, de um trabalho novo, e essa ideia que me direciona tanto para a linguagem, né, como pintura, escultura, mas também para técnicas que eu possa já ter conhecimento ou não. E daí, se eu não tenho, eu tenho que correr atrás. Então, eu parto dessa ideia inicial, não necessariamente já do que eu tenho eh, de estabelecido, né? Eu faço pintura, então só vou fazer pintura. Eu faço escultura, só vou fazer escultura com tal material, por exemplo, com pedra. Não, eu parto de uma ideia, a ideia pode ser uma performance, que vai ter pedra. A ideia parte primeiro antes do material, então. A Isso, e ideia é que antes da direciona o linguagem. material. Antes da linguagem, antes de tudo. E daí, a partir da ideia, eu começo essa elaboração, esse desenvolvimento, e vou testando coisas até ficar totalmente escravizada daí pelo aprendizado que eu tenho que ter para dar conta de fazer aquela ideia. Que foi o caso daquelas pinturas de faixa colorida, por exemplo, que ficaram mais reconhecidas, né, na minha produção até então. E então você hoje em dia você é artista e professora. Essas são as suas Isso, duas profissões. exatamente. E eu gostava muito quando eu estudava com você, né, que o seu método de ensino era levar a produção da obra de arte, o envolvimento com a matéria, né, junto com o texto. De onde que veio isso? É uma coisa sua? É uma coisa que você teve essa experiência com um professor seu? Não sei. Então, já na graduação, no meu quarto ano de graduação, eu tinha que fazer um TCC. E naquela época não existia isso que a gente chama hoje de pesquisa em poéticas dentro das universidades aqui de Curitiba. Já existia fora em outros lugares, né, do Brasil. Mas aqui em Curitiba não existia. E eu quis fazer o meu TCC sobre o meu trabalho, sem ter a menor ideia da pesquisa em poéticas. E então esse meu interesse por esse tipo de direcionamento
começou no meu TCC. E daí, quando eu passei a ser professora na universidade, eu passei a entrar em contato com essas teorias e metodologias relacionadas à pesquisa em poéticas visuais. E daí surge, então, essa possibilidade de trabalhar dentro da graduação, desde o primeiro ano do curso, a partir da proposta da disciplina, ou mesmo quando já nos anos mais avançados do curso, a partir da própria experiência ou interesse de produção artística dos alunos, estimulá-los a refletir e escrever sobre a sua própria produção. O que ajuda a gente a construir uma coisa que é muito importante na carreira do artista, é essa separação entre o ser que cria e o objeto criado. Sim, eu lembro que nas experiências que a gente teve com você, era muito, o que a gente conversava muito era o que estava no trabalho e o que não estava. E daí, através do Exatamente. texto, a gente às vezes colocava coisas que na materialidade não existia, né? Que Sim. era só uma ideia que a gente achava que estava ali, mas não estava. E essa ideia do texto, a produção do texto, dessa fala do artista junto com a obra, né? é, Traz muito mais desenvolvimento do que só produzir a obra e não pensar nela através da escrita, né? Sim, porque quando a gente faz esse exercício de separação, né, do ser que cria e o objeto criado, você passa a ser, então, pela primeira vez, né, o primeiro observador, né, o primeiro público daquela proposição artística. E nesse lugar, você pode daí sim fazer análises do seu próprio trabalho, pensando, se pensando como o primeiro público, né, a primeira experiência de público do seu trabalho. O que daquelas intenções primeiras que você tinha para produzir estão de fato no trabalho e o que o trabalho foi muito além dessas intenções iniciais e passou aí a ensinar o criador. E você acha difícil ter essa separação entre, tipo, essa visão deslocada da sua própria obra? É No, sempre bom ter alguém junto ou ou é possível? de maneira autodidata é possível, eu acho que é possível também, mas leva um pouco mais de tempo. Né? É um pouco mais difícil de ser alcançado do que quando você tem alguém ali na tua orelha até azucrinando o tempo todo para fazer isso. Mas é possível sim, né? Tanto que a gente tem inúmeros artistas que foram autodidatas e chegaram nesse lugar de ser o seu primeiro público, o seu primeiro crítico, né? Muito bom. E qual que foi o primeiro trabalho que você falou, isso daqui é uma obra? Foi na faculdade? Foi antes? Foi depois? Essa é Foi uma no pergunta TCC? legal. Essa é uma pergunta legal. Bom, eu sou do interior, venho lá de Cascavel. E meus pais são agricultores, foram agricultores, os dois já falecidos. A partir dessa minha vivência, né, com os meus pais e com essa realidade, né, do campo, do interior, né, eh, me deixou com uma visão assim muito prática e objetiva com relação ao que eu queria fazer e uma vez escolhendo como se portar dentro dessa escolha. Em função um pouco da pressão familiar, no sentido de, né, tá, você vai fazer arte, mas o que que você, né, como é que você vai viver disso, né? Então, pensar, né, uma família no interior do Paraná, de agricultores, se deparando com um filho que quer ser artista, né? Eles não tinham a menor ideia do que era arte, principalmente contemporânea, e se era possível viver disso. Então, a preocupação deles era altíssima, né? Então, a partir desse primeiro embate de diferenças, assim, eu tinha que dar conta de explicar para eles o tempo inteiro essa coisa para justificar eu, né, eu fazer esse curso, né? Então, quando eu passei no vestibular e eu passei nos 3 vestibulares das faculdades de arte aqui de Curitiba, boa parte disso é dada pela sorte. Eu tava na mesma. Não sei como entrei na faculdade, mas entrei. E, É porque é pra ser, eu acho. né? Então, eu cheguei em Curitiba, passei nos vestibulares. A primeira coisa que eu fui fazer antes de começar as aulas, quando eu me mudei para Curitiba, foi pegar a lista telefônica, esse troço que não existe Não existe mais. mais. Eu peguei a lista telefônica e procurei lá museus.
Fiz a lista dos museus, nomes de todos que eu encontrei ali, seus endereços, e fui em todos. Em todos que eu fui, eu vi exposições, fui impactada por elas e comecei a recolher os materiais, né? Tipo, o folderzinho do museu, o que que acontecia ali, se já tinha uma programação do ano, não sei o que lá. Fui arrecadando todos esses panfletos, inclusive, que era um troço que eu não tinha a menor ideia que existia, os panfletos sobre salões de arte, que eram muito comuns e o número era gigantesco quando eu vim para Curitiba e era do estado inteiro do Paraná. E hoje em dia, cadê os salões? É bem menor, mas ainda estão presentes aí, ainda existem os salões de arte, né, com premiação e tudo, naquele formato bem tradicional, né? E foi isso que eu fiz. Então, ali, quando eu peguei esse material, né? Então, a primeira conhecida do campo artístico foi assim. A segunda foi pesquisada aí que a partir de ir nos museus, eu percebi que existia uma outra coisa que chamava galeria de arte. E daí eu fiz a mesma coisa, fui na lista telefônica, achei todas e fui ver todas. Passar na frente e, como uma pessoa que não sabe nada de coisa nenhuma, não tem noção do perigo. E eu entrei em todas. Entrei em todas e vi que existia diferenças, né, bem notórias, assim, da forma como aqueles espaços se organizavam e o que aqueles espaços mostravam. E, né, com tudo isso já, antes mesmo de entrar no curso de artes, antes de ter a primeira semana de aula, eu comecei a ter as aulas e, a partir daqueles panfletos que eu recolhi, eu já tive a ideia dos salões. E já no meu primeiro bimestre de curso de graduação, eu tentei participar do primeiro salão, que foi o Salão João Turim, e eu entrei. E com 3 esculturas em papelão, que lembravam muito o neoconcretismo. Que são as que hoje em dia tá no seu portfólio e no seu site. Isso, as casinhas de boneca, que são muito parecidas com os bichos da Lygia Clark e que eu não fazia a menor ideia de quem era. Sério? Não, tipo, é isso, é uma pessoa que vem do interior sem ter isso que talvez a tua geração já teve mais, já no ensino médio, uma história da arte na escola, né? Eu não tive isso, o que a gente tinha era pintar desenho memografado, que é o pai do Xerox. Né? Então, nas aulas de artes, né, na escola. Então, essa inocência toda, essa falta de conhecimento, me permitiu o que é muito característico também das pessoas mais jovens, essa inconsequência, né, no sentido de você se lançar nas coisas sem ter noção do perigo, né? E que foi que me levou, por exemplo, lá nesse Salão João Turim, quando eu estava lá com a ficha de inscrição, escrevendo meus 3 trabalhos, tinha lá localidade, né, da onde você vem. Daí eu pensei, cara, vai ter um monte de artista aqui de Curitiba, né? Eu não vou me inscrever como artista de Curitiba porque só isso já vai me eliminar, entendeu? Porque eu vou ser uma entre milhões aqui, né? Pensei. Eu falei, não, vou usar a seguinte estratégia, eu vou me colocar aqui como de Cascavel. Porque quantos artistas de Cascavel vão se inscrever nesse salão, né? Quantos? 2 no máximo? É verdade. Né? Então, isso foi uma primeira estratégia que eu nem sei, de fato, se né, funcionou. Mas na minha cabeça, naquela época, isso fazia muito sentido eu me colocar ali não como sendo artista de Curitiba. Eu acredito que sim, porque eu fiquei até surpresa. Eu fui no MON nesses últimos dias e eu vi uma exposição de artistas que são aqui do Paraná. Eu acho que foi proposto pelo MAC. E essa exposição tem vários artistas que são aqui do Paraná, mas não são de Curitiba. E a gente vê o quanto tem artistas com muita potência é, que produzem um trabalho relevante, né? Sim, E eu acho que sim, eu acho que pode ter um diferencial aí. Vai lá, Curitiba e sim. Cascavel. Quem estava no júri desse salão era o Elvo Benito Damo, o escultor, o Fernando Bini e a professora Lígia Borba, que não foi minha professora na graduação. Eu só fui conhecê-la muito tempo depois. É, Mas isso, assim, tipo, essas pessoas, elas aprovaram o meu trabalho, né? Foi a primeira aprovação, assim, o primeiro, é, é, assim,
não sei que palavra usar agora, mas é um primeiro indício de que eu estava aonde eu tinha que estar, que é fazendo uma faculdade de arte e tentando me inserir no campo artístico. Então foi muito cedo, né? Foi muito rápido. Foram os meus 3 primeiros trabalhos da graduação, né? As minhas 3 primeiras esculturas. Eu não tinha feito nada, em escultura geométrica antes na minha vida. Nossa. E é o trabalho que tá no seu portfólio hoje, assim, que você encara realmente como obra e que fala, não, isso faz parte da minha produção e faz sentido com os seus outros trabalhos, né? Sim, Uma coisa que eu sempre reparo é que a gente, como artista, revela uma identidade desde o começo, através das nossas escolhas, né? sim. E toda a nossa produção tem uma coerência, só que às vezes a gente não observa ela, né? Como esses pontos que se repetem e que faz sentido na produção como um todo, né? E, nossa, que legal que foi. O seu primeiro trabalho foi o que já entrou no salão e o que já Isso. te deu uma confiança, uma segurança de continuar, né? Sim, e daí foi isso, assim, aí eu pude ir pro meu pai, pra minha mãe e falar, olha, veja, tem esse negócio aqui, só tem artista, né, tipo, pica das galáxias lá nesse negócio e eu entrei, entendeu? Sim. Tipo, quem foi premiada naquele salão foi a ceramista Alice Amamura, que eu conheci a partir desse evento e depois fui ser aluna dela durante um ano e quase 2 anos no ateliê dela de cerâmica, né? Então, o que eu aprendi de cerâmica mesmo, o que eu sei até hoje, não é muita coisa, mas foi graças a Alice Amamura, né? Uma grande ceramista aqui do Eu Paraná. tive uma experiência parecida aqui na graduação, na minha graduação também. Eu comecei a produzir, e daí a primeira coisa que eu me inscrevi foi no Cubic da Bienal, né? O circuito universitário da Bienal. E daí o que eu fiz foi pegar os trabalhos que eu tinha produzido na faculdade, ver os que tinham relação e propor isso como uma obra, né? Uhum. E daí eu passei de primeira também, e logo depois de um tempo eu tive a experiência, que daí eu falei, não, agora eu acho que eu tô indo no caminho certo. Porque eu me inscrevi numa residência que teve no Festival de Teatro de Curitiba, de performance, Uhum. e quando eu cheguei, daí eu fui selecionado, quando eu cheguei lá tava Adriana Tabalipa, Bernadette Amorim, a Denise Bandeira, só tinha artista. Sim, Daí eu né? falei, eu acho que eu tô indo no caminho certo. Nossa, muito legal. E os dois eventos são muito bacanas, né? O Cubic é uma iniciativa fabulosa, assim, que É uma oportunidade muito é bacana para os novos artistas se exatamente, né? Que inscreverem nesses começou com universitários. uma iniciativa ali da federal e daí foi se ramificando para todas as outras instituições de ensino. Quem idealizou isso, se eu não me engano, foi a Stephanie Dan Batista, né? Então, essas pessoas investem aí, né? E dão essa oportunidade, como que você E teve, não que é é só uma muito legal. experiência de exposição, mas de desenvolvimento, né? A troca Não, que tem e ali é muito conhecer o grande. campo, exatamente, conhecer as pessoas, mais pessoas, né, tudo. E estar presente dentro da Bienal de Curitiba, né? Você acredita, assim, na prática, né? Eu tive essa experiência, mas você acredita que as oportunidades vêm através desses relacionamentos, mais do que se inscrever nas coisas? É uma pergunta meio complicada, né, mãe? Eu acho que a gente, para conseguir se estabelecer, a gente tem, em qualquer área de atuação humana, a gente tem que investir em várias frentes simultaneamente. A gente tem que investir no aspecto privado, né? Na qualidade da nossa produção, do nosso trabalho, né? O que a gente entende por qualidade? Começa por aí, né? Você falou dessa individual, o que eu faço como arte, desde o primeiro ano já tem um direcionamento ali. Por quê? Porque já tem a ver com uma ideia do que você faz, do que é a arte e do que é boa arte, né? Então, para você individualmente. Então, essa é uma frente, você investir na qualidade do seu trabalho. A outra frente é você conhecer o campo, né? A outra frente é você construir capital social, que é você, primeiramente, entender que o campo artístico ou o campo de qualquer área profissional é formado por pessoas. E essas pessoas estavam ali antes de você. E essas pessoas, para te reconhecerem como profissional, precisam antes serem reconhecidas como profissionais, né? Então, você conhecer as pessoas, quem são, o que elas fazem, aonde elas atuam, qual é o nível de inserção delas e que tipo de jogo elas jogam dentro desse campo,
de atuação profissional, é bem importante para você se inserir. Quase que eu dei aqui, tipo, a fórmula mágica. Mas é claro, isso é orgânico, né? O que que eu quero dizer com isso? Você pode até planejar tudo isso e montar estratégias e tudo mais, mas você vai perceber muito rapidamente o que a gente estava conversando antes aqui, que é você tem afinidades, né? Você encontra com pessoas com quem você dialoga mais facilmente e outras pessoas que é impossível o diálogo. E nisso, nesse jogo de afinidades, você vai encontrando grupos de pessoas com as quais você pode conversar mais e que o teu trabalho artístico conversa mais também, né? Coisa que é impossível forçar para o outro lado, por exemplo, se eu sonho em entrar em tal galeria, só que aquela galeria tem um tipo vou usar essa palavra, ideologia artística que não compactua com aquela que está presente no seu trabalho, né? Ou tem um tipo de discurso artístico que não é o mesmo que está presente no teu trabalho. E daí essa conexão entre produção artística e a galeria nunca vai acontecer, por mais que você faça tudo certinho ali. Converse com as pessoas certas, né, seja apresentado para as pessoas certas e tá, 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 tá. Então, ao mesmo tempo importante saber, né, conhecer, é importante reconhecer para ser reconhecido, e é importante também entender que isso tudo é orgânico. Então você acha que a gente devia se expor mais e viver mais do que criar estratégias mirabolantes para se estabelecer? Fato, totalmente, concordo totalmente com isso. Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou sobre reconhecer quem já está no circuito, né? A gente, tipo, tá entrando agora e reconhecer. Eu queria te perguntar quem são as pessoas, os profissionais, que te inspiraram e te ajudaram. Eu queria que você citasse esses nomes como uma forma de gratidão, assim, né? De reconhecimento, né? Eu acho que é super Nossa, importante. não, até arrepiei agora. E tenho vários nomes para citar aqui, né? Então, eu ainda estava na graduação, fui aluna da professora Karina Weidel, que conheci o trabalho dela e a pessoa dela antes de entrar no curso de graduação, por meio de uma matéria de televisão do Globo Esporte, da Que onde engraçado. que ela foi chamada porque eu acho que estava rolando as Olimpíadas, e ela foi chamada ali para falar das galinhas olímpicas, daquele trabalho Aham. dela. E eu estava almoçando com a minha família lá em Cascavel, e de repente, né, tipo, a televisão sempre é Comendo ligada, frango né? assado, É, vendo os frangos no Globo Esporte. cara, podia ser bem um peito de frango que a gente tava comendo. E daí, aquela, né, tipo, começou a Karina falando do trabalho dela ali, e bicho, eu parei de comer, levantei, fiquei em pé, e a minha família, né, tipo, e eu grudei naquela matéria da televisão, entendeu? E quando acabou, eu bati na mesa e falei, bom, é isso que eu quero fazer da minha vida, gente. Olha, tal, que maravilha esse troço. Entro na faculdade, na primeira semana de aula, tô sentada na cadeira ali, entra a mulher que eu já era fã, entendeu? Caraca. Entra, eu quase caí da cadeira, bicho, de emoção. Falei, meu Deus, essa mulher vai ser minha professora, caralho. Então começou com a Karina, uma troca ali na disciplina de escultura 1, que eu acho que naquela época se chamava expressão em volume ainda, não tenho certeza. E na Federal, o professor Geraldo Leão foi um primeiro contato bem importante para esse amadurecimento que a gente falou há pouco, da separação artista-trabalho de arte. Né? Tipo, o meu trabalho não é meu filhinho, não fale mal do meu filhinho, né? Então, essa separação foi bem importante. E a partir dele e do professor Fernando Bini, também de História da Arte, e do professor Paulo Reis, e da professora. Nossa, calma, daqui a pouco eu lembro dela, já falo aqui. Fugiu o nome dela agora. Que me ajudou a pensar, já no primeiro ano da graduação, a analisar a obra de outros artistas, a olhar com um olhar mais atento, cuidadoso para as produções artísticas em termos de análise composicional.
Consuelo Estilista. O nome da professora. E essas pessoas com certeza me ajudaram, por exemplo, o Bini, com as aulas de História da Arte Paranaense, a voltar o meu olho para a localidade, entendendo que isso daqui tem tanto potencial quanto qualquer outro centro de arte no planeta, né? E que a gente faz o que a gente quiser de arte contemporânea. E a partir das aulas dele, me interessei por estudar o campo artístico de Curitiba cada vez mais, né? Então, sim, sou devedora de todas essas pessoas. E com relação especificamente à produção artística, eu tenho que citar aqui a Rossana Guimarães, porque eu conheci o trabalho dela antes de conhecê-la pessoalmente. E eu fui muito impactada pelo trabalho dela, tanto que eu fiz obras, depois de conhecer o trabalho dela, totalmente baseados na produção dela. Uma dessas obras foi a Reflexo de Espelho Profundo, e eu fiz uma maquete, daí tive a oportunidade de conhecê-la, marquei uma hora com ela, levei a maquete, apresentei o trabalho. Olha, eu estou fazendo um trabalho que é muito tirado do seu trabalho. Você me autoriza a fazer isso aqui? Né, eu fui pedir autorização para ela, porque era a transformação tridimensional, né, a projeção tridimensional de um trabalho dela que era na parede frontal, né? E eu estava fazendo aquilo replicado no espaço, ou seja, era de fato um desdobramento literal do trabalho dela. Então eu tinha que falar com ela antes, e ela me autorizou. E toda vez que eu monto esse trabalho, tá lá, homenagem a Rossana Guimarães, entendeu? Porque é isso. Eu acho isso muito importante. Eu aprendi com ela, eu aprendi a pensar detalhes do trabalho que, se eu não tivesse visto a produção dela, talvez eu levasse uns 10 anos para entender o que uma convivência com o trabalho dela me propiciou, assim, de aprendizado, né? Então, enfim, claro, sou devedora de todas essas pessoas. Tem muito mais gente. Você, né, estávamos falando antes aqui de começar do Tony, né? Então, o Tony é meu colega de graduação ali. Então, eu Vocês estava chegaram no... a estudar juntos? Não, na mesma sala não. Porque eu era a mais velhinha do grupo, né? Então, eu estava no terceiro ano do curso, o Tony no segundo, a Lívia, a Raíza, o Otávio no primeiro ano. E daí a gente se Essas pessoas conheceu. são os que formaram um coletivo Pipoca Pipoca Rosa, Rosa. fato. Então, eu sou muito devedora desses colegas artistas contemporâneos, pela discussão que a gente tinha dos trabalhos, e a gente aprendeu a fazer isso na oficina permanente do Geraldo Leão, que propunha isso como um projeto de extensão na universidade, que era uma oficina que você chegava lá a mostrar os teus trabalhos, e a roda da galera ali, que tinha umas 30 pessoas, metia o cacete no teu trabalho, falava de todas as fragilidades dele, sabe? E dos acertos e tal, 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 em relação ao teu discurso, né? Então, aí a gente começou a replicar esse formato que a gente aprendeu lá na oficina permanente do Geraldo, em reuniões semanais entre nós, do Grupo Oca Rosa. Até daí a gente ia ter a ideia de fazer um trabalho juntos, uma exposição juntos e tal. Eu acho muito importante essa gratidão, não como você deve algo à pessoa, sabe? Mas como, cara, você foi importante pra mim. Acho que até dá uma incentivada, assim, sabe? Tipo, é um reconhecimento, ajuda a não apagar a história também, né? Uhum. Eu acho que até as pessoas com as quais a gente não concorda, que não tem afinidade nenhuma artística, de pensamento, de papo, de balada, do que for, até essas pessoas são importantes para a gente se definir, para a gente ser o que a gente é. E eu tive a real dimensão disso com a pandemia, com o isolamento. Eu entendi o quanto eu preciso para ser o que eu sou e desenvolver o potencial que eu posso desenvolver de mim mesmo, ter convivência com quem eu concordo e com quem eu discordo. Né? Porque a minha concordância com alguém é eu construir uma coisa, né? Um pensamento, um tipo de produção artística que eu acredito, né? E daí a gente vai juntando pessoas que acreditam na mesma coisa. E com os quais com os quais eu não concordo, né? E que discordam de mim, e que acham, por exemplo, o meu trabalho uma porcaria, que não devia nem, né? Tal, tal, tal. Essas pessoas me ajudam a fortalecer
e amadurecer o que de fato é importante no meu trabalho e o que o distingue. Sem esse embate com essa alteridade discordante aí, fica impossível você se de fato estabelecer e ganhar toda a segurança que você precisa no que você faz. Você precisa desse embate com o outro que não é o mesmo de você, que não é um reflexo no espelho. Essa experiência na graduação que eu tive foi muito importante, assim, para criar distanciamentos e aproximações de obras e artistas que eu conhecia e que eu não conhecia. E daí essas aproximações e distanciamentos faz a gente entender melhor quem que é a gente, né? Exatamente. Como pessoa, como artista e como obra, né? Uhum. O que você é e aonde você está Também. e que lugar você quer ocupar. Né? O embate com o outro com quem você discorda te ajuda a definir tudo isso. É, tipo, ter mais certeza, né? É Ter isso mais aí. certeza. Porque ele te obriga a justificar as coisas para você mesmo, né? A você se aprofundar no que você está fazendo e não ficar na superfície. Porque o embate com o outro te propicia a crescer. É, e que isso te incentive a avançar e a não parar, né? Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa que eu gosto de falar quando a gente está pensando os artistas da mesma geração, né? Como os meus contemporâneos. Tem uma competição. Você pode levar essa competição para o lado tosco, né? Que é você passar por cima do outro. Agora, você pode levar essa competição para uma ideia de bom combate, que é, cara, eu tô vendo a exposição do Tony ali, ele arrasou naquela exposição. Agora eu vou fazer uma melhor do que a dele. Mas você acha que Vou existe me essa ralar. competição? Não existe, tipo, lugar pra todo mundo? Veja, o que eu tô falando não é que o primeiro exemplo é passar por cima do outro, é achar que não existe lugar para todo mundo, Aham. né? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é eu ver qualidade no trabalho do outro me ajuda a aumentar a qualidade no meu trabalho. Uhum. Então eu vou fazer uma exposição melhor, porque daí eu vou assanhar as bichas dos meus companheiros ali, entendeu? E a próxima exposição deles vai ser mais legal ainda. Todo mundo cresce. Esse é o bom É, então combate. é um crescimento conjunto, né? Mas isso só é possível se eu olho para o trabalho do outro. Né? Porque se eu só estou olhando para o meu umbigo e querendo só construir o meu espaço, eu não estou entendendo que só tem espaço porque tem campo. E só tem campo porque tem pessoas. Sim. Não, ia ser sem graça se fosse só você, né? Tipo, só você artista. Exatamente. Até através da identificação, né? Com Uhum. o trabalho, né? E quando que foi o momento, assim, que você falou, eu vou levar o ser artista como profissão, assim? Desde antes da faculdade. Escolher fazer faculdade de arte já era eu quero ser artista. Para Mas mim isso, começou isso cedo. foi à vontade. E quando aconteceu? Já no começo, quando eu passei no salão lá. Quando eu passei no salão, eu falei, ó, tô no lugar certo, é isso mesmo, eu sou artista. E desde a faculdade ali, tipo, eu tava fazendo os trabalhos que eram trabalhos da disciplina, eu não tava entendendo como trabalhos da disciplina, eu tava entendendo como meus trabalhos de arte. Eu fazia eles já com esse tipo de A investimento. sua cabeça nesse momento era de experimentação? Ou era de eu tenho uma ideia formada, eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise agora que eu acho que devia ser feita talvez por um psicólogo. Não, porque eu Aham, tive esse mesmo pensamento na faculdade, assim, sabe? Até que ponto isso é uma experimentação, é um processo, é um aham, teste? aham. Até que ponto eu posso levar isso como uma obra que eu vou expor numa galeria, assim? Sim. Eu, eu, os, todos os trabalhos, as ideias que eu tive e que eu executei, eu pensei como trabalho já. Então, não tem nenhuma delas que eu tenha levado como experimentação. Desde o começo foi, eu vou fazer um trabalho. Ah, se lá no final não deu certo, lixo, vamos para o próximo. E tá tudo bem. Exatamente. Era com esse. Daí eu acho que eu puxo de novo lá o começo da fala, que é um pouco esse tipo de formação que eu tive lá do interior, numa vida muito prática, utilitária, assim, do campo com os meus pais, com o tipo de objetivação que eles tinham para a vida dentro da rotina diária, né? E, de alguma maneira,
isso era o que eu era já no início da graduação. Então, quando eu estava pensando no trabalho, eu jamais pensava ele ali como só experimentação. Isso nem passava pela minha cabeça, Léo. Essa possibilidade de que eu estava ali só fazendo uma experimentação. Não, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Aquilo tinha que ser alguma coisa, desde o começo. Entendi. Era E, uma espécie de uma cobrança, não no sentido sufocador, assim, né? É, mas nesse sentido dessa formação objetivada, assim, sabe? Então era uma coisa natural, não era uma coisa que eu planejava. Era orgânico isso, esse tipo de tratamento que eu tinha com os trabalhos. Eu lembro do Geraldo, na disciplina de desenho, ele pediu para que a gente fizesse autorretrato. E eu fiz um autorretrato, e daí ele delimitou, não, tem que ser em preto e branco. Deu lá no meu quartinho, né, pensando, como é que eu vou fazer esse autorretrato? Eu não quero fazer de foto. Aí eu peguei um espelhinho, cara, que era desse tamanico, assim, ó. E fiquei pequenininho. olhando naquele espelhinho e me desenhando, né, e me pintando, com tinta branca e preta. Mas o que que eu fiz? Eu escolhi um papel colorido. E daí ficou colorido o trabalho, entendeu? E não podia. Não, e daí assim, aí foi o dia da avaliação lá, levar os trabalhos, né? Aí tava o trabalho de todo mundo, preto e branco, papel branco, pintura com tinta preta e branca. Aí o meu tava lá, preto e branco, com papel colorido. E daí eles não perceberam que o papel era colorido. Eles achavam que eu tinha usado cor na tinta. E o primeiro comentário do Jorge falou: Lilia, teu trabalho vai ter que ser desconsiderado, porque tá colorido. Eu falei: não, eu só usei preto e branco. Ele, não, tá colorido, tô vendo que é o papel. Daí eu levantei e mostrei o verso. O papel é colorido. Você não falou que o papel não podia ser colorido? Mas aí tem uma grande lição aí, né? Que, por exemplo, você não ganhar uma boa nota na faculdade, talvez é porque você não atenda ao que foi pedido naquele Uma momento. demanda, Mas não quer dizer que seu trabalho é ruim. Mas o que eu fiz foi criar em cima da demanda, né, naquela circunstância. E o trabalho ficou esquisitíssimo, assim, perante a turma, assim. Esse é um trabalho que ficou só na disciplina, que não virou um trabalho de arte dentro da, da minha produção, né? E na mesma disciplina, no período de férias, ele pediu para que todo mundo fizesse o retrato de alguém. Uhum. E daí eu fiz um retrato do meu namorado da época, que morava em Catanduvas, na cidade dos meus pais, que meus pais estavam morando naquele período. E eu levei aqueles, não sei se você chegou a pegar esse tipo de papel canson em rolo, 2 metros a largura do rolo. Eu levei um quadradão de 2 por 2 para Catanduvas dentro de um tubo de PVC. E sobreviveu? E dentro do tubo de PVC de esgoto sobreviveu. Com tampa ali, sobreviveu. Aí cheguei lá, pedi pro meu namorado posar, eu subi numa cadeira, ele ficou sentado no chão, sem camisa, de bermuda, e eu numa vista totalmente de cima, assim, fiz o desenho dele, né? E o restante da turma, quando chegou para avaliação, fez desenho tirado de revista, como é que eu vou falar isso? Revista de mulher pelada? Erótica. É, revista erótica, e só dava peito e bunda daquele negócio, não tinha cabeça, não tinha identidade nenhuma. E daí peguei, desenrolei o meu 2 por 2, botei na parede e era uma artista desenhando um modelo masculino lá embaixo, né? E isso gerou dentro da disciplina uma discussão de gênero, né? De questão de gênero, assim, de identidade, de tudo mais. Como você se vê, como você vê o outro, que posição é essa, né? E foi muito legal. Mas aí é isso um pouco que eu falo do investimento. É claro que um professor, um galerista, né, pode chegar, ou até mesmo um arquiteto, pode chegar para um artista e falar: olha, me faz tal coisa, né? Fazer uma encomenda, porque um trabalho dentro da faculdade é meio isso, né? É um professor te fazendo uma encomenda. Mas em nenhum momento, assim, tipo, aquilo é uma camisa de força. Não era para Leonardo da Vinci. Por que que para nós tem que ser, né? Então, o jovem artista, nesse sentido, ele pode ser ousado, né? Nesse sentido também. E aí, uma coisa que você falou, eu posso até não tirar 10,
mas o meu trabalho ficou bom. Daí o que que compensa, né? Tirar 10 É, ou exata arriscar, ousar é, e... e daí nisso é um tipo de, experiência, experimentação, que tem a ver com o teu exercício de criação e a tua capacidade, né, mental aí de criação, né? Você se colocar esses desafios, né? Eu acho interessante isso. Eu acho que criou um destaque, né, pra você nesse contexto, né, de faculdade, e você ter um olhar diferente Uhum, e em relação ao trabalho dos outros, você trazer algo que é seu, não, não se deixar influenciar tão fácil também, né? Porque certamente se vários trabalhos talvez sejam parecidos nessa época, quando você falou desse trabalho sobre retrato, vários trazerem algo parecido é influência, né? E uhum, você segurar o que é seu e falar, não, é isso aqui que eu quero uhum. apresentar, cria um destaque. Eu queria aproveitar para te perguntar, você como professora, você consegue, é, assim, durante as aulas, observar esses alunos que se destacam e falar, não, esse daqui 10 anos, eu vou continuar vendo e vai estar em determinado lugar. A Você consegue ter gente, esse olhar? na verdade, a todo ano, né? Toda turma nova que entra, eu me sinto, né? Vou falar por mim mesma, né? Provocada, né? Por vários alunos, assim, por motivos diferentes. Às vezes tem produções, né, dos alunos que a gente vê ali que sai dele muita coisa já, e daí ele precisa de amadurecimentos, né? Ele precisa amadurecer, ele precisa ver que ele tem que amadurecer determinadas coisas. Como é que você consegue passar isso para ele, né? Essa necessidade ali. É o primeiro embate. Mas, mesmo co- considerando isso já, é, ver os alunos produzindo é um aprendizado gigantesco, assim. E eu me sinto provocada porque muitos deles já têm uma qualidade e já têm um potencial de inserção no campo que a própria pessoa, o aluno, não vê. E isso é uma coisa que é muito difícil de você mostrar, de você criar essa imagem para o aluno entender, olha, esse teu trabalho pode vir aqui. Por quê? Porque ele ainda não tem essa visão aqui, né? Desse campo e das possibilidades dele. Talvez eu tenha pelo tempo de experiência no Sim. campo, né? Você tem uma consciência maior do que tá acontecendo no circuito, né? Tipo, no meio. Aham. E daí você observar esses novos. Eu tive essa experiência agora também com a plataforma, de, tipo, conhecer vários artistas que ninguém conhece porque começaram a me seguir no Instagram. E daí aparecem uns com muito potencial, assim, que estão no comecinho, mas que tem muito potencial. Eu falo, caraca, o que que vai ser daqui um tempo se a gente. Você, como professora, né? Acreditar nesses artistas e, tipo, dar o seu melhor ali, né? Sim. Não, e deixa eu problematizar um pouco agora esse negócio, né? Desse lugar da experiência, né? O lugar de quem tem mais tempo. Por um lado, a gente tem essa visão mesmo, ó, isso pode estar aqui. Mas essa visão isso pode estar aqui agora, né? Hum, E isso tem a ver com uma visão de campo que é geracional, que tem a ver com o tipo de experiência que eu acumulei em determinada quantidade de anos, né? Agora, para o jovem artista, ele vai ter uma inserção no campo e um tipo de experiência que é diferente da que eu tive, porque o campo já é outro do que era o que eu entrei há, sei lá, quantos anos atrás? Mais de 20, né? Então já é muito diferente. Então, por isso que esse direcionamento do aluno, ele tem que ser muito cuidadoso, e até eu acho que não pode nem falar essa palavra, direcionamento. Porque esse aluno com o que ele faz e com a experiência que ele já tem, mesmo que pouca, dentro do campo, vai dar as pistas para ele de como inserir isso que ele faz dentro do campo, que é diferente do meu modo de ver, porque a minha experiência é outra. E é graças a isso, a essa forma que esse artista mais jovem vai criar de inserção, que o campo artístico é sempre transformado, né? E o próprio mercado de arte é sempre transformado, né? E o circuito de exposições, porque existe esse embate entre as gerações no campo e as visões que essas gerações têm do que é arte e de como o campo deve ser.
Por isso que não necessariamente é bom você se enquadrar, né? Total, não dá para ficar na caixinha. E é isso que é uma coisa que eu falo também nas disciplinas lá. Eu tô falando essas coisas aqui, gente, mas não concordem comigo, porque vocês são outra geração, vocês têm que me achar velha. Vocês têm que me achar ultrapassada, vocês têm que falar assim, nossa, cara, essa professora aí já não tá com nada mais. E vocês têm que achar o lugar de vocês e a forma de expressão de vocês dentro desse campo. E o que eu quero dizer com expressão é tudo. É na produção artística, mas é também como que você fala com os outros. É como que você se apresenta no campo. Isso tudo tem a ver com geração, tem a ver com essas experiências que são totalmente diferentes por conta do que esses grupos vão pegando o campo artístico em momentos muito diferentes, né? Tipo, a geração 80 tinha 2 espaços expositivos em Curitiba para buscar, né, espaços públicos. Não tinha nenhuma galeria. Aí a minha geração 2000, que tem um nome bem cafona, né? A minha geração já vai pegar um campo artístico com, tipo, lei de incentivo, com trocentos museus, salas de exposições, com galeria estabelecida dentro do campo, né? Então, é incomparável a experiência da geração 80 de inserção e a fórmula que ela usa para isso da geração 2000. E o que dizer da geração 60, o que dizer da geração 2020? Graças a Deus pelos novos artistas que trazem coisas novas a cada ano, né? Tipo, Sim. esses novos artistas que trazem uma identidade única, Uhum. com ideias e visões únicas também, que trazem mudança, né? Porque na sua época teve isso, na minha época teve isso, Uhum. agora tem isso também. Sim. E é diferente, mas é igual e é importante, né? Esses desafios, essas novas propostas, essas novas visões. Sim. Muito bacana. E depois da faculdade, demorou quanto tempo, assim, pra você ter um interesse das outras pessoas no seu trabalho, em relação de outros profissionais, Ah, outros agentes do circuito, né? Foi na faculdade mesmo ou foi depois? foi depois. Não, na faculdade com o Pipoca Rosa, a gente teve propostas de curadores para replicar o trabalho do Pipoca Rosa que a gente fez aqui em Curitiba, replicar em São Paulo, por exemplo. E a gente disse não. O que é curioso, porque é algo muito experimental, né? Não, a Algo gente muito disse não assim, não. A novo, gente não assim. vai replicar o trabalho, a Sim. gente vai fazer um trabalho para aquele Não, mas eu lugar digo nesse interesse do, dos do... curadores, né? Por esse trabalho, né? Aham. Não, ele foi muito chocante na época, no circuito, ele foi bem chocante. E daí essa proposta, ela foi natural, e estávamos todos ainda na graduação, nenhum tinha se formado ainda. E, mas aí o que a gente propôs, não, a gente não vai fazer o mesmo trabalho, a gente não vai pegar as pipocas e jogar lá em São Paulo, a gente vai fazer um trabalho para o circuito de São Paulo. E daí a pessoa não entendeu. Daí o convite. Desgringolou, desconvidou. Aí Entendi. teve um outro convite louco assim, que foi aqui em Curitiba mesmo, no Sesc, e que eles nos propuseram que a gente criasse um projeto todo para o Sesc, que eles iam financiar, de instalação lá. E aí a gente fez tudo, o projeto é um tesãozinho, assim, qualquer dia desse eu te mostro. E Tem algum lugar que as pessoas podem ver esse projeto? não, ele tá privado, né? Porque como ele não foi aprovado, ele ficou. Ah, ele não foi aprovado. Ele, assim, ele foi aprovado em várias instâncias, chegou na última instância do SESC e eles decidiram pegar o dinheiro e comprar cadeira. Nossa. Mas o convite foi deles, ou seja, a gente não estava achando, a gente só ficou sabendo disso depois, que a gente estava sendo submetido a uma aprovação ainda, porque o convite partiu do SESC, né? A Uhum. gente disse, não, eles estão nos convidando, é porque vai rolar, né? Isso demonstra um pouco uma imaturidade do campo também naquele período, né? Hoje em dia, se alguém te convida para fazer uma coisa, dificilmente vai rolar esse tipo de situação que rolou com a gente naquela época, né? Mas Mas essa experiência foi importante pra você em que sentido, assim? aprender trâmites, assim, de montar projeto, de orçar, Então não foi em execução. vão, foi tipo. Nunca, nunca é. O não nunca é em vão, né? Sempre um chute para você ir para cima, ir para frente. Talvez se atente a esse detalhe aqui, mas continue. Exatamente, é. E daí,
Você perguntou daí do restante, né? Então, eu me formei em 2000, 2001, porque eu terminei o desenho em 2001 e fiz artes plásticas em 2002. 2000 e artes plásticas em 2001. Terminei, né? Aproveitei a graduação, assim. E daí, em 2004, eu fiz a minha primeira individual no Museu Metropolitano de Arte, o MUMA. E ali, daquela exposição, sem eu ser artista representada pela galeria, a Casa da Imagem vendeu 50% da exposição. Mas calma, você, depois da faculdade, durante 3 anos, você ficou pensando nessa individual. Eu fiquei participando de coletivas Você não e parou, então. nem, não. E fiquei produzindo para ter trabalho para uma individual. E daí a individual foi independente. Foi independente, exatamente. E daí, como que funciona esse trâmite da Casa da Imagem vender seus trabalhos? E teve a abertura da exposição, daí eu fiz aquilo, né? Vamos chamar os galeristas, vamos chamar todo mundo, chamei todo mundo, pá. A galera não necessariamente foi na abertura, mas foi E isso funciona? depois. Funcionou para mim ali naquela situação. E daí foi depois, e daí, claro, o contato já aconteceu. Olha, Lilian, eu fui na tua exposição, vi, levei fulano lá, gostou do teu trabalho, eles querem ficar com um desse trabalho. Posso vender? Deu, claro. Então daí você não foi representada, mas aconteceu a comercialização como se você fosse. Porque eu já estava frequentando as galerias, indo nas exposições, né? Então, a pessoa já me conhecia como artista, mas não conhecia meu trabalho ainda, né? Então, a exposição individual lá no museu foi bem importante por conta disso, né? Bem importante. E, e daí já rolou na primeira individual essa coisa da comercialização. E daí foram seus primeiros trabalhos vendidos. Sim, foi uma pintura, 3 desenhos, uma escultura, 2 esculturas, 3 esculturas. Foram alguns. E que legal que um dos seus primeiros trabalhos vendidos foram desenhos. Teve 3 desenhos, exatamente. Mas o primeiro que vendeu, o primeiro, acho que foi uma escultura. Aí depois daí à medida que ele ia vendendo, ele ia me avisando, né? Me contatando. E daí, depois disso, você já começou a trabalhar com a Casa da Imagem ou foi mais pra frente? Sim, daí depois disso, eu entrei no mestrado em História, em 2007. E 2007 que eu entrei, eu me formei, eu saí em 2007, agora eu já não lembro. Porque eu acho que eu concluí o mestrado em 2007, então eu entrei 2 anos antes, 2005 eu entrei. 2007 eu concluí, 2007 eu entrei na Bolsa Produção. E daí fiz a segunda individual, que foi com aquelas pinturas de faixa e algumas esculturas e outras pinturas sobre papel. Aí, bicho, aquela exposição vendeu 100% quase que no dia da abertura. E eu não tinha feito nenhuma exposição individual ainda na Casa da Imagem. E você optou por vender todas? Não, tipo, as pessoas querem comprar, eu vendo. É o meu trabalho. Não, porque você poderia ter uma outra posição de falar, não, algumas. Não, uma eu fiquei. Não, daquela exposição não fiquei nenhuma. Depois da seguinte, que ainda era aquele mesmo tipo de trabalho, eu fiquei com uma. Guardei uma para ter parâmetro de qualidade de produção dentro do ateliê, né? Mas você não tem esse apego de tipo, daqui um Zero tempo eu apego. quero fazer uma retrospectiva e expor esses trabalhos. Zero apego. Aí pega no colecionador. Pega na casa da pessoa. Pega no acervo do outro. E eu acho isso, na verdade, muito bonito. Uma pessoa ir numa exposição e querer ter um trabalho daqueles que estão ali expostos dentro da casa delas. Ela ser tocada de tal forma que ela quer comprar aquilo. Eu acho isso muito bonito, na verdade. Porque é mais ou menos assim, olha, pensa, você escreve um poema, você compõe uma música. Aquele poema é impresso num livro, aquela música é gravada num CD, sei lá qual. A pessoa ouve, a pessoa lê o poema e ela quer aquilo, conviver com aquilo o resto da vida dela. Cara, isso é de um potencial humano, assim, sei lá, de comunicação que Essa é conexão, né? extra palavra, extra, entendeu? Que, cara, isso é um tesão Então gigantesco. tá tudo bem, a sua obra tá do lado da TV, na casa de uma pessoa. Se o trabalho resistir à TV, com certeza.
Que é esse tipo, a demanda do artista. Ó, o teu trabalho tem que ter uma qualidade tal que vence a televisão, né? Tipo, vence o interesse pela Visualmente televisão. está ali competindo. É sempre, né? Se tá no mesmo ambiente, tá ali. E ele tem que estar vivo, né? Ali naquele ambiente junto com a televisão, que é um objeto altamente chamativo, né? E partindo da sua experiência, assim, que dica você daria para os novos artistas, para novos artistas, ou artistas que ainda não foram reconhecidos e valorizados como gostariam de se inserir? Assim, o que você acha que é importante? A primeira coisa a fazer de manhã antes de levantar na cama é falar: eu sou um artista, o que eu faço é arte. É acreditar em si mesmo. E assim, esse acreditar em si mesmo não é um acreditar cego, é um acreditar que o que eu faço e o que eu sou deve ser constantemente melhorado, assim, né? Tipo, não para atender a expectativa dos outros, mas para ser mais de você mesmo, né? E menos o que você foi formado para ser pelos outros. Né? E isso é uma luta constante, eu acho. E por isso que a gente, todo dia de manhã tem que acordar, abrir os olhos e falar: eu sou um artista, o que eu faço é arte. Então, tipo assim, a partir dessa conversa eu consegui pensar da determinada forma, assim, que para você, o primeiro é o entender que eu sou e depois eu faço. E antes do eu faço e depois eu sou. Tipo assim, não é Se, porque você faz uma pintura que você é artista, mas é porque você é artista que você pinta, que você vive isso, né? sim, podemos entender desse jeito. Então, daí, se você é artista, o que você faz terá que ser arte. Não mais ou menos arte. Não meia boca arte. Não, entendeu? Não arte lenta. Vai ter que ser arte. E, e na prática, isso é para você, mas e em relação aos outros? Em relação. Como talvez ganhar essa atenção na hora de se inserir, assim? Hum. É expondo? É indo? Ah, É... então, é isso. Se você acorda de manhã, é artista e o que você faz é arte, então você tem que expor, porque não existe um artista e não existe arte fora do espaço público. Depende do outro, né? Tipo, Aham. a arte não é pra você, né? É, foi isso que você falou quando a gente teve um outro encontro, né? Que a sua arte é pro outro. E ela Isso, existe a partir do outro também, né? exatamente. É. Se você acorda de manhã, você é um artista e o que você faz é arte, então você está fazendo alguma coisa para alguém. Né? Então, esse alguém precisa ver o que você faz. Precisa te conhecer. Então, a terceira coisa é expor, é se colocar no espaço público, é estar presente no espaço público. E encaminhando pro final, eu queria te perguntar, eu acho que eu vou querer fazer essa pergunta todo final de podcast, qual que é o papel da arte pra você? Qual que é o principal papel da arte pra você? Assim, o que isso significa? O que a arte significa? Porque eu tenho uma ideia assim minha, pessoal, do que é arte pra mim, mas e pra Aham, você? O aham. que é arte? Eu vou dizer, essa minha resposta vai ter um peso muito grande da situação pós-pandemia. Arte, para mim, é o que me motiva a viver, porque é o que me tira de todas essas coisas que podem ser mais pesadas, que me faz produzir coisas para além de uma mesquinharia, assim, e é quase um exercício nesse sentido de meditação ali, de você se conhecer, buscar conhecer o outro, né? Porque para você entender de arte, você precisa ver a arte, não só a sua, né? Você precisa ver a dos outros, e para isso você precisa estar aberto. Porque se você só entende a arte a partir do teu universo e dos teus interesses, você jamais vai ver arte. Porque a arte é estar aberto ao outro. Então, eu acho que é isso para mim. A arte não, né, eu faço arte por motivos não simples, são por motivos bem complexos. Mas e desde o começo você teve essa visão que a arte era pro outro? Porque o que eu observo muito é que os artistas falam que eles produzem arte pra si mesmo. Tipo, eu pinto porque é pra mim. Tipo assim, eu estou expressando quem eu sou, eu preciso disso Hum. para algo. Nossa, isso E que você daí falou é muito o legal. outro fica Uhum. esquecido, né?
Então tem essa coisa, né? Tipo, eu pinto pra mim, porque aquilo me dá um prazer, né? Ah, o que eu Sim. faço me dá um prazer. Não, o que eu faço não me dá prazer nenhum. O que eu faço me dá coceira, entendeu? O que eu faço me dá trabalho. Eu me proponho a fazer Que coisas que engraçado. são uma trabalheira infernal, mas eu faço aquilo porque aquilo precisa ser feito. Eu me escravizo no meu trabalho, e em todos os níveis, inclusive dentro da universidade. Eu me escravizo porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo de um jeito que vai além da pessoa, Lilian. É uma inquietude do eu, assim. É, tipo, o meu trabalho me manda nesse sentido, assim, tipo, ah, eu tenho ideia, agora tem que fazer essa desgraça, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer live, agora tem que fazer, não sei, agora eu vou ter que fazer, mesmo não tendo perfil. É importante, assim, pra você como indivíduo continuar, assim. É o Viver. que faz seguir, é o que faz o dia amanhecer. Entendi. Ai, muito obrigado. A gente, nossa, vai ter que rolar uma segunda parte, porque poderia Muito ficar papo! conversando muito mais, assim, com você. Tem muitas coisas que a gente poderia é, trazer desdobramentos, né, de tudo que a gente conversou aqui hoje, então. Delícia, Mas muito delícia. obrigado. Como eu disse, né, no começo, muito do que eu aprendi foi a partir de você. Quero agradecer por tudo que você me ensinou. E muito obrigado por se dispor a estar aqui também, estar disposta a isso, disponível a compartilhar quem você é, o que você vive e o que você tem a ensinar para outros artistas e outras pessoas do circuito, né? Do meio. Muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço desde a convivência da graduação, porque desde lá você também me ensina. E essa experiência aqui também é um pouco isso, assim, essa experiência de troca, né? Então, não é hierarquizado, né? É uma troca, né? E tá tudo bem. É, E tá tudo bem. Tipo assim, você foi minha professora e eu fui seu aluno, mas a gente aprendeu juntos. isso, E hoje você em me dia a ensinou gente muito. compartilha da mesma vivência, né? Sim, sim, sim. Isso que é o que importa no final. E pra você que acompanhou a gente até aqui. Ah, nessa câmera. E pra você que acompanha a gente até aqui, a gente gostaria de incentivar você a compartilhar esse podcast com mais pessoas. É importante para que isso continue. E siga a gente nas redes sociais. É isso. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau!